Agora sim, eu fui tentar escrever um comentário aqui, deu errado. Ai, que bom, agora vai dar certo, gente. Agora vai dar certo. Oba, que bacana. Então vamos lá, sejam bem-vindas, tá? Sejam todas bem-vindas. Hoje o nosso tema do dia é muito interessante, porque ele não interessa apenas para quem é uma consultora Mary Kay, para quem é uma diretora Mary Kay, né? Ele interessa para todas as pessoas, tá? Olha, hoje a Lê conseguiu, que coisa bacana. Eu fico muito feliz quando eu vejo vocês entrando, né? Vi a Michelle chegando aí, vi a Claudiane. É uma delícia, né? Muito bom isso, gente, muito bom. E quero que vocês chamem as amigas, porque hoje o nosso tema ele é muito interessante. Ele é interessante para todas, ele é interessante para tua cliente, ele é interessante para você. Como é importante a gente entender como funciona a mente das pessoas, né? Como é bacana eu interagir e entender como é o outro, como o outro é diferente de mim, como é que eu posso me comunicar melhor. Quem de vocês não gostaria de se comunicar melhor com o outro? Às vezes não é tão difícil, a gente tá conversando com alguém e você tá, às vezes, até numa discussão, e aí a tua linguagem não é a mesma. E você vê que a pessoa não acompanha, não tá em sintonia com a tua linguagem, você não consegue alcançar. Isso já aconteceu com vocês? De você tá com dificuldade de sintonizar aquilo que você diz com o entendimento do outro. Já aconteceu isso, né? E isso já é um grande desafio, né, na vida pessoal. Vocês imaginam na vida profissional o quanto que essa habilidade, né, ela é poderosa. O quanto que essa habilidade te coloca num outro patamar do jogo, né? Concordam comigo? Então, isso que eu quero passar para vocês hoje. Eu fiz muitas anotações muito bacanas. Então, hoje a gente vai falar sobre esses 4 estilos de personalidade, que são o quê? A gente chama o estilo dominante, o estilo analítico, o estilo extrovertido e o estilo paciente. Por que eu falo isso? Pausou, voltou, vocês estão... Tá tudo bem? Conceição, Adriana, tá tudo bem? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo direitinho? Porque ele pausou e voltou. Mas bom, vamos lá. Então, primeiro ponto, por que eu falo estilo de personalidade e não perfil de personalidade? Porque estilo é uma coisa que fala assim sobre a forma de comunicar, mas não é uma coisa escrita em pedra, sabe? Uma coisa escrita em pedra é aquela coisa assim, essa pessoa é assim, desse jeito e pronto, acabou. A gente é feita de vários estilos de personalidade. Todos esses elementos, eles estão presentes em todos nós. Você tem um pouquinho de cada um dos 4 estilos de personalidade dentro de você. Mas alguns deles, 2, vão predominar muito. Tá? Ó, tem gente aqui que tá sempre, eu fico super feliz. Simon, você é um deles, viu? Obrigada aí por estar presente. Então, gente, olha só, esses estilos, o que... Ah, gente, antes de eu falar dos estilos, deixa eu falar uma coisa. Isso aqui não é pra fazer live. Isso aqui sou eu ficando mais feliz no meu dia. Eu olho pro meu armário e eu falo assim, gente, meu armário vai ficar com essas roupas e eu não. Eu preciso de roupas bacanas pra eu ficar mais feliz. Então isso é pra mim. Vamos lá, vamos voltando. Então vamos lá, perfis, estilos, né? Não perfis, estilos de personalidade. Temos o estilo dominante, analítico, extrovertido e paciente. Quando eu penso nesses estilos, eu vou definir um por um e eu quero que vocês imaginem, tanto vocês quanto pessoas com quem vocês convivem. E você vai pensar que 1 ou 2 vão ser os mais fortes estilos da sua personalidade e vão predominar e vão fazer com que você se comporte com uma tendência para um lado ou para o outro. E alguns, eles são meio que opostos. Então, vamos pensar em doses, tá? Se eu sou uma pessoa muito dominante, é como se eu tivesse uma graduação. Eu começo aqui no paciente e o mais alta dose é o dominante, né? Então, vamos pensar aqui que se eu sou muito dominante, a minha tendência é ter pouco do paciente, tá?
é ter pouco do paciente. Olha a Clélia aqui, que bacana, que bom que você conseguiu. Então, se eu tenho pouco do paciente, o dominante está predominando muito, o que que acontece? A minha dominância, ela vai estar fortíssima, tá? Se eu sou muito analítica, a minha tendência é que eu perca um pouco, muito às vezes até, na minha espontaneidade. Então, se eu tô perdendo na espontaneidade, eu vou ter sendo muito menos extrovertida, muito mais introvertido até. Então, se vocês pararem para pensar, não é comum, a gente às vezes tem estereótipos, né? O estereótipo daquele nerd que é super introvertido, mas é um estudioso e domina tecnologia, matemática, coisas que exigem detalhes, né? Ou o perfil daquela pessoa que é amiga de todo mundo, super de boas, mas não é muito de estudo, ela é muito comunicação, mas ela não é muito de detalhes. Ou a gente vê aquele perfil do estereótipo, aquele estereótipo, né, do super executivo que manda, que vai, que acontece, e o estereótipo daquela pessoa que é calminha, que é assim, que pensa muito, que fala calmamente, que não se irrita. Então, gente, quando a gente pensa nesses estereótipos, eles são muito bacanas para ajudar a gente a gravar, mas eles não são a verdade, porque ninguém é uma coisa só. Nós somos seres complexos, nós não somos coisas assim, é isso e aquilo. Mas o estereótipozinho do bem aqui, ele te ajuda a gravar e você, na tua cabeça, consolidar essa informação, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada estilo. Eu vou começar pelo dominante. O estilo dominante. Como é que é esse estilo dominante? Então, eu fiz até algumas anotações porque eu não quero esquecer nada. O estilo dominante, a gente vai falar que cada estilo ele tem uma necessidade básica, que é mais forte do que as outras. Então, o dominante, ele tem necessidade de controle, necessidade de resultado. Ele é uma pessoa que ele gosta muito de controle, tá? Ele gosta de estar focado por um resultado, de alcançar aquele resultado. Uma palavra-chave para ele é poder. Ele gosta de ter poder sobre a situação. Então, a gente imagina agora, vamos pensar nas dificuldades desse estilo dominante numa situação fora de controle, que é, por exemplo, o nosso momento atual. Então, qual é o ponto fraco do dominante agora? A ausência de controle. A ausência de controlar tudo que acontece ao redor dele. Então, o que eu posso oferecer que vai atrair uma pessoa dominante agora é o poder de controlar algo. Olha que bacana, quando eu entendo a necessidade básica do outro, eu sei exatamente o que eu posso oferecer para ele. Então vamos falar um pouquinho de características do dominante. Ele é uma pessoa independente, confiante, focado em ações, focado em resultado, prático, objetivo. Eu anotei tudo para não esquecer nada. Gosta de desafio, gosta de mudança. Então ele é uma pessoa que ele se adapta bem. Então, se o desafio dele obrigada, Jaque. Se o desafio dele é tomar o controle das coisas, por outro lado, ele é uma pessoa que se adequa bem às mudanças. Ele se situa bem no mundo em mudança. Ele não tem muito problema em mudar, porque ele não é uma pessoa que tem muito medo. Ele enfrenta desafios, sabe? E aí, ele é uma pessoa que ele é visionário. Ele gosta de encontrar solução. Então, ele se sente desafiado quando ele vê que ele pode estar participando da criação de soluções para um problema do momento. Então, vamos pensar com a cabeça de uma pessoa dominante. Quando eu tô falando isso, vocês estão tendo alguém em mente que é muito desse jeito, né? Normalmente ele é uma pessoa competitiva, uma pessoa que gosta de arriscar, é uma pessoa que tem um nível de exigência super alto, tá? São pessoas exigentes, ele é impaciente. Aí agora a gente tá falando de coisas que às vezes são até vistas como assim defeitos, né? Vamos dizer assim. É uma pessoa impaciente, é uma pessoa enfática. E às vezes ela pode soar rude, ela pode ser até um pouco arrogante, soar mandona, né? Uma dominância muito pouco flexibilizada, onde você não respira fundo, sabe? Para poder pensar em como você vai falar. Uma dominância mal gerenciada, ela soa mandona, arrogante, impaciente, sem empatia com o outro. Então a gente, quando vê, às vezes, está lidando com uma cliente e ela não tem muita paciência, eu tenho que sacar esse perfil e conversar com ela na língua dela. Então, vamos lá. É uma pessoa que eu tenho que evitar o que com ela? Falar demais.
Pessoas dominantes não têm tolerância pra gente prolixa. Ela não aguenta, porque ela quer rápido, ela quer sacar. O que é isso? Isso me interessa? Serve pra mim? Serve, não serve? Tchau. Quero, não quero? Tchau. Eu tenho outras coisas pra fazer com o meu tempo. É assim que ela sente dentro dela. Só que um dominante muito bem trabalhado, ele entende que isso pode magoar o outro, ele entende que isso não cai bem e ele vai se trabalhar para ser mais flexível, ser um pouco mais paciente, para trazer um pouco mais das doses do perfil que é complementar e extremo ao dele, para poder ser uma pessoa melhor. Então eu acho que obrigada, Val, o grande chance de entender os estilos de personalidade é a gente se entender para saber o que a gente tem que trabalhar na gente, e a gente também sacar que às vezes aquilo que me incomoda no outro não tem muito a ver comigo, tem muito a ver com a personalidade do outro, que não é muito sobre mim, é mais sobre ele. Então é muito bacana, sabe, a gente entender isso. E quando eu vejo uma pessoa dominante na minha frente, eu já entendi, meu tempo aqui é curto, a minha entrevista de iniciação tem que ser mais breve, tem que ser mais objetiva, minha sessão virtual tem que ser rápida, minha comunicação com ele tem que ser breve, objetiva, clara. Não sem trazer todo o entusiasmo e todos os benefícios, mas entender que eu preciso ser mais enxutinho, tá? Então, parecer inseguro, sem entusiasmo e sem paixão também, você perde total o respeito do dominante, tá? O respeito do dominante, ele vem com gente que é apaixonado pelo que faz. Então, veja lá, você precisa ser uma pessoa dominante para... Ah, obrigada, Sandra! São as cores da quarentena. Da minha cor natural, né? Eu hoje tô na minha cartela, gente. Hoje eu tô na minha cartela. É o inverno brilhante, tá? Então, isso depois eu conto pra vocês numa outra vez, numa outra live. Mas que eu também fiz consultoria de imagem, fiz curso de consultoria de imagem, então eu trago isso pra minha vida, né? Mas vamos, enfim. A gente tem aqui esse perfil dominante que eu tenho que evitar parecer alguém inseguro, parecer alguém sem entusiasmo, parecer alguém que não é apaixonado. Então, quanto mais eu mostro o quanto eu confio no meu trabalho, no meu negócio, no meu produto, quanto mais eu sou apaixonada, quanto mais eu mostro a minha intensidade, o meu alinhamento com os meus propósitos, mais respeito eu conquisto da pessoa que é dominante. Então, eu não preciso ser dominante como ela, eu não preciso ser mandona, né? Eu tô usando assim termos bastante estereotipados para vocês gravarem, não querendo dizer para vocês que um dominante é mandão necessariamente, tá? Mas eu preciso evitar coisas que eu perco o respeito e o interesse dele. Quando eu critico uma pessoa dominante, eu pego no calcanhar de Aquiles dele, ele não tolera críticas. Um dominante não trabalhado não tolera muito bem as críticas, então eu tenho que evitar fazer críticas para uma pessoa dominante. Então, gente, ouvindo isso, eu tenho que aprender a rastrear rapidinho quem é o meu interlocutor, quem é a pessoa com quem eu vou apresentar a carreira. Esse treinamento ele é muito importante para você que vai apresentar a carreira para alguém online, tá? É muito importante, porque saca quem é aquela pessoa. Será que ela é uma pessoa que tem esse perfil mais predominante? Então eu já tenho que sacar como eu vou me comunicar com ela. Então eu já sei que eu vou ter que ser rápida, objetiva, intensa, apaixonada, mostrar o quanto eu confio no negócio, o quanto eu confio no meu trabalho, o quanto eu acho que aquilo é bom para ela e pegar na palavra-chave dela, que é o quê? Poder. Pegar na necessidade básica, que é o quê? Controle. O controle que ela pode ter tá naquilo que diz respeito a ela. Então, é muito bacana quando eu entendo isso. Então, o que eu tenho que enfatizar? Que ela pode ser a própria chefe, que ela pode ter um alto potencial de ganhos, que ela pode alcançar uma posição de prestígio, de reconhecimento, que isso depende apenas dela. Tá no seu controle. Eu preciso dizer que é uma empresa voltada para resultados, ela ama resultado, ela ama tudo que for voltado para resultado. Eu preciso dizer que reconhecimentos materiais existem e estão ali para quem assumiu o controle do processo. Então, o carro, a viagem, joias, são coisas que estão à disposição para alguém que gostaria de assumir as rédeas desse processo e realmente se desafiar a
E isso é algo que pode ser para mim. Que tal? Vocês concordam que eu tenho bons argumentos para alcançar? Que eu tenho bons argumentos para alcançar essa pessoa? Então, assim, que eu tenho um produto reconhecido como o melhor custo-benefício do mercado. Produto altamente competitivo. Ela é uma pessoa competitiva. Então, o que faz a gente gostar de alguém? Muitas vezes eu me sentir semelhante, né? Tanto que uma das técnicas que a gente usa é a técnica do espelhamento, né? Quando eu tô em sintonia com alguém, eu vou ter uma tendência de espelhar o comportamento. Olha, a Bru tá falando aqui, relacionamento, remuneração, reconhecimento, renovação, bacana, é por aí mesmo. Tudo isso serve para todos os perfis, mas para alguns perfis, algumas coisas são mais importantes. Por exemplo, para o dominante, a remuneração é muito mais importante do que o reconhecimento. O reconhecimento ele vai pegar mais ali no extrovertido, né? Então, gente, vamos só voltando aqui. O que eu posso aproveitar quando eu falo é isso, tá? Então, parecer inseguro nunca. Não fica, importantíssimo. Ele vai te interromper, ele vai te perguntar objetivamente o que é, o que não é. Ele vai, tipo, isso não me interessa, passa pra próxima. Não se acue com as interrupções. Só entenda que é um estilo de personalidade. Isso é muito mais difícil para um paciente. Uma pessoa paciente, lidar com o dominante é um grande desafio, porque a paciente ela é o oposto disso, ela tem muito cuidado em magoar o outro. Mas, quando você lida com o dominante, você tem que entender que não é sobre você. Ele vai te interromper até porque ele está interessado. Se ele está te interrompendo, ele está te guiando, ele está te dizendo, vem por aqui, que por aqui eu tô aberto. É muito bacana, tá? Então, vocês entenderam como é que funciona a mente do dominante, né? Agora vamos entender a mente do analítico. Qual é a necessidade básica de uma pessoa analítica, né? Com o estilo predominante analítico. Você vê que até eu fujo, me vem a palavra perfil e eu tô tentando não usar porque a gente tá falando de estilos, né? Então a necessidade básica do analítico, gente, é uma loucura. Eu brinco que eu falo que eu acho que é um grande desafio para ele mesmo. Porque ele tem que ter razão, ele quer estar correto. Então, um analítico bem trabalhadinho, ele está o tempo todo conflitando e administrando a sua necessidade de ter razão, dando mais espaço para a necessidade de ser feliz. Agora, um analítico não muito bem trabalhado, ele vai bater de frente com ele tem que ter razão. Ele tem que, as coisas têm que fazer sentido para ele. E a gente sabe, gente, que toda compra, ela é uma compra, olha, minha nacional, Alessandra Alves aqui. Alessandra, eu vou te ligar, tá? Gente, há tanto trabalho, eu preciso ligar pra todo mundo, não tô dando conta, olha que loucura. Eu tô ligando pra gente demais. Mas voltando aqui, voltando pro analítico. O analítico, ele sofre com esse conflito, né? Essa demanda de eu tenho que ter razão, mas eu quero ser feliz. E ele acha que as decisões dele são decisões racionais, tadinho. Ele acha que as decisões de compra dele são decisões racionais. Ele tem essa grande ilusão. Ele não entende que na prática ele é uma pessoa altamente emocional, como todas as outras, mas que precisa passar toda aquela emoção pelo processamento da razão para tomar a decisão. Ele primeiro toma a decisão no ambiente emocional, como todos, tá? Só que ele precisa justificar para ele mesmo, para ele dizer que ele teve perfeitas razões para fazer determinada compra, ou entrar em determinado negócio, ou começar determinada coisa. Então, é tão engraçado, né? A gente sacar o processo das pessoas para a gente poder dar para eles exatamente o que eles precisam para eles se sentirem à vontade e confortáveis, tanto para a decisão de compra quanto para a decisão de início, né? Então, vamos lá. O analítico, ele é uma pessoa focada em tarefas. Vamos falar das características dele. Ele é focado em tarefas, ele adora sistema, ele adora regras, ele adora padrões, tá? Exatamente o que o extrovertido não gosta. Como eu falei que o paciente ele vai para o oposto do dominante, o extrovertido ele vai um pouquinho para o oposto.
Influente e extrovertido são duas palavras que descrevem a mesma coisa. A gente tem técnicas, né? Um é o DISC Personalities, que é um estudo de personalidades, que ele fala, né? Dominante, influente, não me lembro agora em inglês. O outro é o SOAR, que é uma outra tecnologia, mas tudo dá na mesma. Então, o influente e o extrovertido são a mesma coisa, para quem está acostumado com o I, né, de influente. Então, como é que ele é o analítico? Ele é focado em tarefas, ele gosta de sistemas de regras, padrões, ele analisa, critica, ele é uma pessoa que sempre vai procurar o que pode dar errado, o que está errado aqui, tá? Como é que isso aqui pode dar errado? Onde é que tá a pegadinha? Ele é a pessoa que vai procurar a pegadinha. Fica procurando o tempo todo um alto padrão de qualidade, é uma pessoa que gosta de estudar. Então isso tanto eu poderia considerar como um problema, quando eu posso considerar isso uma solução. Ele é uma pessoa que, para ele, se eu falar, olha, o nosso negócio, ele é baseado num sistema extremamente estruturado, num sistema que ele foi testado e estruturado nos últimos 50 anos. Então, você tem um ambiente sólido, estável aqui, né? Treinamentos de alto nível, treinamentos no site. Você ganha uma plataforma de cursos online quando você começa o seu negócio. E isso para ele é incrível, porque ele ama estudar, ele gosta de curso. E olha, é muito importante para o analítico ele ter benefícios, ele entender claramente os seus benefícios. Então, eu vou falar que eu tenho uma empresa sólida, um plano de carreira claro, confiável, que eu tenho que dar dados, eu tenho que falar de detalhes, eu tenho que dar fonte de informação. Então, é uma entrevista de iniciação e até uma venda em que eu preciso elaborar mais o que eu vou dizer. Essa pessoa, ela quer muita segurança da sua parte, muitos dados e muita informação. Se eu sei que eu vou falar com uma pessoa analítica, eu preciso ter um caderninho carreira aqui, eu preciso respondê-la melhor, sabe? Então, assim, dá clareza, não posso deixar pergunta sem resposta, nem que seja, olha, eu vou buscar essa informação. Oi, Thalita, tudo bem? Olha que gostoso. Então, assim, eu não posso dar para ele nenhuma coisa que fique, que fique sem resposta, mesmo que seja depois, tá? Então, aqui, gente, olha a crítica, ele também detesta. Como dominante, ele não tolera críticas, ele não gosta de ser criticado, ele também teme estar errado, né? Então, para ele, crítica desestrutura um pouco. E respostas superficiais também dão uma sensação de que você não manda bem, você não domina essa parada, você não vai me trazer aí para esse negócio, não. Então, eu preciso confiar no que eu tô falando. Então, vocês percebam que o mesmo entusiasmo que eu trago pro dominante, o dominante, ele me vê como uma pessoa respeitável. O analítico vê que eu sou uma pessoa que... Voltou, tocou o telefone. E pronto. Gente, muito obrigada, muitos elogios, coisa boa, né? Vocês estão me ouvindo? Voltou, tocou o telefone, eu entrei, botei no modo avião que eu tinha esquecido e voltei aqui. Tá todo mundo me vendo? Say hi. Vamos lá. Vocês estão me vendo? Estão comigo? Ou interrompeu, deu problema? Vocês estão me ouvindo? Ah, beleza. Fantástico. Maravilha. Então tá. Então, voltando aqui, né? Enquanto pro dominante, meu entusiasmo soa como ele me respeita, ele é um papo firme. O analítico não, ele olha e ele fala, ok, essa é uma pessoa que ela é coerente. Ela está sendo coerente, o que ela está falando com o que ela está sentindo. Coerência para ele é palavra mágica, gente. Coerência é palavra mágica. Então, veja que você pode ser você mesma. Que você traz pro jogo, para é lido de uma maneira. E o que você traz para o jogo, para outro, é lido de outra maneira. Então, o que funciona para todo mundo é interpretado por cada estilo de personalidade de uma forma. E eu intensifico aquela comunicação para eu melhorar a minha conexão com cada estilo. Então, gente, olha, uma coisa muito importante, tá? Uma pessoa extrovertida, ela não tem nenhum problema se você precisar mudar o horário com ela. Mas uma pessoa analítica tem. Você mudar o horário para ela é um grande problema e comunica uma instabilidade e passa uma falta de confiança. Se você vai marcar com um analítico, marca com um horário que você não vai mudar, tá? Apressar a decisão de um analítico antes dele te fazer todas as perguntas e tá com toda a clareza não é bacana. O dominante toma uma decisão rápido.
ele não tem paciência, ele vai tomar decisão rápida, você pode pedir decisão rápida para ele que vai dar tudo certo. O analítico não. O analítico, ele gosta de achar que ele processou todas as razões para compra que ele já fez no emocional. Então eu pego ele no emocional de todo jeito, mas eu preciso dar tempo para ele dizer para ele mesmo todos os argumentos pelos quais ele vai fazer esse negócio, ele vai comprar esse produto, ele vai iniciar. Então, eu preciso fazer boas perguntas para que ele possa trazer, não para você, mas para ele te dizer o sim sobre o sim, sobre o sim e por que sim, certo? Então, assim, sempre tem algo escrito para mostrar para ele. Então, se eu vou fazer uma entrevista online, eu posso pensar em usar, de repente, uma ferramenta como o OBS, que me permite fazer PowerPoint. Eu posso pensar nisso, tá? Coisas pra gente usar e trazer à tona as nossas novas habilidades. Bom, vamos falar um pouquinho do extrovertido. O extrovertido, a necessidade básica dele é o quê? Conexão. Relacionamento. Ele é a pessoa que gosta de gente. Ninguém está sofrendo tanto nesse momento atual de isolamento social quanto o extrovertido. O extrovertido é aquele que ele vai, só porque tem um bolinho de gente ali, ele vai lá pra ver o que é. Quem que se reconhece nisso? Nossa, tem um montinho de gente ali, o que eles estão fazendo? O que será que eles estão conversando? Sou eu? Tá? Eu sou extrovertida e dominante. Mais extrovertida do que dominante. Então, assim, o extrovertido gosta de gente, gosta de conversar, gosta de interagir, ele é interessado em pessoas. Então, gente, eu tenho que dizer uma coisa pra vocês. O extrovertido precisa de um negócio como a Mary Kay agora, tá? Ó, só não tô louco por causa de inteligência emocional. Idem. Olha como que eu resolvo aqui a minha necessidade de trabalhar a minha interação social. Eu tô fazendo uma live por dia, tô comunicando com vocês e ao mesmo tempo contribuindo com o meu conhecimento. Então, o extrovertido, para ele, um negócio digital é saúde. Pegue uma lista de todos os extrovertidos que você conhece e fala, você precisa entrar na Mary Kay. Você precisa entrar na Mary Kay agora, para você poder fazer sessão de beleza, ganhar dinheiro enquanto você vai interagir com pessoas. Olha que coisa bacana. Aliás, recrutar um extrovertido é super fácil. Você quer ganhar dinheiro interagindo com pessoas numa época de isolamento social? Eu tenho a solução para você. Pronto. Bacana demais, tá? E ele vai falar, nossa, quero, por favor. Vamos aprender coisa nova? Ele é explorador, ele se diferencia, porque ele tem uma mente exploradora. É uma mente exploradora do mundo. Então, vamos falar das características do extrovertido? Estou usando o mesmo padrão aqui, tá? Ele é carismático, ele é entusiasmado, ele é simpático, ele gosta de gente. E isso é natural, é da natureza dele. A pessoa nasce assim, com esse perfil, tá? Com esse estilo, perdão. Ela nasce com esse estilo, ela é assim. Então, isso é a essência que ela traz para o mundo. Cada um traz para o mundo suas habilidades. O mundo seria muito chato se todo mundo fosse igual. Então, esse extrovertido, ele ama liberdade, ele não tem muita paciência para detalhe, ele não faz muita questão de controle e ele não gosta de muito planejamento. O que é um desafio para mim? Vou dar um exemplo para vocês. Vir aqui sempre no mesmo horário. Eu amo fazer a live, mas eu queria fazer live, tipo, ai, deu vontade de fazer live agora. Acho que eu vou fazer live agora, tô inspirada. Essa sou eu. Porém, um extrovertido bem trabalhado, ele entende que um pouco de disciplina, um pouco de ritmo, ordem também é importante para ele, tá? Então, se deixasse a Cláudia fluida no extrovertido básico, eu vim fazer a live aqui meia-noite, porque perdi o sono hoje. Vamos fazer a live? Vamos bater papo? Entendeu? Mas não, todo mundo precisa de um pouquinho de estrutura. Então, pro extrovertido, a estrutura, ela é bacana e a gente precisa saber que é preciso seguir um sistema. Então, a espontaneidade para ele é importante. As emoções do extrovertido, elas são a flor da pele e ele precisa se expressar. Então, gente, eu convido vocês a trazer os extrovertidos no mundo para resolverem essa necessidade de interação social deles através do negócio Mary Kay. Eu acho que vocês vão ter muitos inícios se vocês fizerem uma lista de todos os amigos extrovertidos que vocês têm. Ah, então quer dizer que os outros estilos não são bons para Mary Kay? Claro que todos trazem altos assets para esse negócio. Porém,
O extrovertido, ele não só traz o asset, como ele traz uma necessidade ardente dentro dele, tá? Então, gente, olha, ele é positivo, ele é confiante, ele sabe motivar as pessoas, ele tem um alto nível de energia, ele é otimista. Porém, ele pode ser super instável, ele pode ser muito distraído, ele não é uma pessoa muito naturalmente disciplinada. Então, aí são os pontos para serem trabalhados com uma pessoa extrovertida. Então, o que atrai um extrovertido nesse negócio, né? Eu posso dizer que ele vai ser seu próprio chefe. Isso é bacana para ele porque ele quer liberdade. Liberdade é a palavra mágica. Então, falou a palavra liberdade, você falou a palavra mágica do extrovertido. A palavra-chave dele é pessoas, tá? Mas liberdade é música também para os ouvidos dele. A palavra-chave é pessoas. Ele busca conexão, ele busca reconhecimento, mas ele busca liberdade também, é muito importante. A forma com a qual ele toma decisões é muito espontânea, é muito no mood. Sabe assim, sabe aquela pessoa que tá na vibe? Ele toma a decisão na vibe. Se a vibe tá boa, conectou, tá bacana, ele toma a decisão e vai, entendeu? E isso é muito bom, porque é muito fácil você trabalhar uma boa vibe e fazer um bom fechamento, tanto de venda quanto de início com um extrovertido. Você precisa criar uma boa vibe com ele, tá? Criar uma boa vibe. Se você tá lidando, por exemplo, com uma pessoa que você saca que tem dominância, né, e tem extroversão, esse é o meu exemplo, né, você tem que não apenas criar uma boa vibe, mas ser breve. Essa boa vibe não pode durar por horas a fio, porque cansa, porque tem a dominância, tá? É bem interessante isso aí, porque a gente tem um pouco de cada coisa. Você pode ser dominante, extrovertido em primeiro, com dominante em segundo e ter um toquinho de analítico, pode, ou ter um tocão de analítico. E aí você vai conversando com as pessoas, analisa essas características, depois escutem de novo essa live, anotem e vocês vão fazer uma relação de pessoas que se encaixam nesses estilos para vocês poderem abordar essas pessoas já com a ferramenta perfeita, tá? Então eu enfatizo pro extrovertido o quê? Que ele pode ser seu próprio chefe, que ele vai ser livre, que ele tem essa ausência de rotina com qualidade de vida, que ele pode lidar com pessoas, fazer amizade, que ele pode alcançar posição de prestígio, que você vai conectar com o entusiasmo dele, tá? Faz ele se sentir especial, é a vibe. Falei, extrovertido, a palavra mágica também é vibe, vibe boa. Reconhecimento, falar dos reconhecimentos, que é super importante você falar pra ele. O que não é tão importante, talvez, pra um dominante. O dominante quer saber, interessa, é bom pra mim, eu posso ter poder com essa parada aí, vamos, manda, né? Possibilidade de participar de uma rede de empoderamento, de uma rede de amizade, pra ele é muito importante, tá? E vamos falar aqui o que eu tenho que evitar com o extrovertido. O extrovertido gosta de gente, significa que ele gosta do ele ama falar. Gente, o extrovertido ama falar. Então, como agora é a vez dele, é a oportunidade dele interagir com você, deixa o bichinho falar, não fala mais que ele, não briga com ele pra falar. Você quer recrutar uma pessoa extrovertida, você quer vender pra uma pessoa extrovertida, não fale mais que ela. Deixa ela falar, ela vai adorar, ela vai te achar super bacana, porque ela pode falar um monte com você, tá? Então, não seja monótono, pelo amor de Deus, porque ela gosta da vibe, a monotonia quebra a vibe. Seja alguém entusiasmado e mostre paixão. Serve para todos os perfis, tá? Então, entusiasmo é base para qualquer estilo de personalidade. Mostrar dados em excesso, congela. Tudo que você preparou para mostrar para o analítico, você guarda na bolsa e não mostra para o extrovertido. Ele não precisa, tá? Então, se ele te pedir, você tira, apresenta, seja breve e boa. Se ele te pedir, apresenta e responde. Pode sim. Eu posso ser analítico extrovertido? Pode sim. Mas isso significa que possivelmente você é uma analítica mais light, tá? É uma analítica assim, não muito presa ao estar certa. Tem um pouco de flexibilidade aí, né? Então, a gente pode ter tudo. A gente tem tudo. Você tem que ter um pouco de paciência. Você tem que ter um pouco de extroversão, né? Tem que ter um pouco. Se você não tiver nada de extroversão, você não conversa nem com ninguém, nem com a parede. Então, todo mundo tem... É uma dose, é como se fosse um termômetro, tá, gente? Então, assim, o extrovertido também detesta a crítica. Vocês perceberam que todo mundo detesta a crítica? Resumo da história...
Como criticar depois que você for um líder e estiver educando é uma habilidade de liderança a aprender, tá? Então, precisamos de uma live sobre isso, né? Mostrar dados em excesso não pode, faça ele decidir na emoção. Ele teme muito ser rejeitado, tá? Ele não gosta, para ele a necessidade de aprovação, um extrovertido mal trabalhado, ele morre do coração se ele não se sentir importante, aceito, aprovado, reconhecido, sabe? Um extrovertido bem trabalhado, ele entende que isso não o define, mas ele gosta. Vocês entendem? Um extrovertido bem trabalhado, ele não depende mais da aprovação alheia, ele não depende mais de aplauso, ele não depende mais do reconhecimento, mas é uma coisa que faz ele feliz. Captaram? Então, se você é extrovertida, o que você precisa buscar para se trabalhar? Não depender da aprovação alheia, mas entender que a aprovação alheia deixa você feliz. Que palavra-chave que eu uso numa entrevista, né, de iniciação? Não é nem só palavra também. Por exemplo, pessoas, flexibilidade, liberdade são as palavras do extrovertido. No analítico, sistema, método, confiança, tá? Rotina, processo, empresa estável, materiais confiáveis, sistema de apoio, treinamento passo a passo. Por exemplo, num dominante, posição de poder, carreira estruturada até chegar ao topo, tá? Você pode tomar o controle de onde você quer chegar. Então, são palavras que são alinhadas com a forma dele ser. É super simples de entender, tá? Então, a gente estava ali falando do extrovertido e agora a gente vai falar um pouquinho do paciente. Então, o paciente... Qual é a necessidade básica? Eu já estava falando uma coisa do extrovertido bacana. Oi, Monique, Adriana, obrigada. Depois vocês vão assistir de novo, vão anotar, vão fazer uma lista, porque toda aula aqui tem exercício. Vocês sacaram que as aulas aqui tem exercício, né? Então, gente, o que é importante aqui que a gente entenda, né? Eu estava falando de cada personalidade, né? O analítico, ele precisa se trabalhar sendo mais flexível, abrindo um pouco mão do ter razão para ser um pouco mais feliz. O extrovertido, ele tem que não ser definido pela aprovação do outro, tá? Vou dar um exemplo aqui, Para mim é muito importante que vocês assistam minhas aulas ao vivo. Eu me sinto reconhecida, eu me sinto valorizada e importante porque vocês tiraram o tempo de vocês e se organizaram para estar aqui ao vivo. Agora, eu dependo disso? Não, eu vou dar essa aula de boa se eu tiver 3 pessoas assistindo. Mas é importante para mim, eu fico feliz. Então, veja que isso é você saber. Eu sou uma extrovertida bem trabalhada, graças a Deus, né? Ok, gente, então vamos falar agora do paciente, né? Paciente, a necessidade básica da vida do paciente. Segurança emocional, tá? É importante para ele a harmonia. Palavra-chave mágica da vida do paciente, paz. Então, o paciente, o que ele faz? Engole muita coisa para evitar brigas. Ele evita conflito, ele evita debate, ele evita... Se você falou uma coisa e ele discorda, ele prefere fingir que, deixa quieto. Então, o paciente, às vezes, ele é desafiante, porque você pode não saber o que ele tá sentindo, você pode não sacar o que ele tá pensando, sabe? Por quê? Porque ele é uma pessoa que ele vai... Sabe como ele toma decisão? O paciente toma a decisão da seguinte maneira. Ele pesa assim, eu não vou magoar ninguém, será que ela vai ficar chateada se eu disser não? Ai, meu Deus, eu preciso fazer o outro feliz. Nossa, mas eu não sei, será que a minha família vai estar bem com essa minha decisão? Será que isso não vai causar uma desarmonia ali na minha família? Será que é muito família, tá? Muito a família, muitos outros, uma preocupação muito grande se qualquer decisão dele vai afetar o entorno. Então, ele toma decisões muito baseadas em não pisar no calo do outro. E às vezes ele deixa de pensar um pouco nele, quando ele deveria pensar mais nele. Alguém reconhece um paciente aqui? Quem reconhece os pacientes aqui? Né? Um sofrimento para tomar decisão. Então, o paciente bem trabalhado, ele entende que a segurança emocional suprema
é a segurança de estar sendo confortável, sendo ele mesmo e sendo coerente com ele mesmo. Tomando decisões que são para ele. E que também, depois ele pode pesar, ver como é que o entorno dele vai reagir, mas ele precisa se priorizar. Então, olha, gente, a Mary Kay é bacanérrima também para um paciente, porque é uma oportunidade de trabalho interno incrível, né? Então, gente, se você é uma pessoa paciente, né, com um estilo predominante paciente, um extrovertido com um toque de paciente, né? Isso na prática é você ser uma pessoa muito agradável. Um extrovertido com toque de paciência é muito agradável, porque você é muito carinhosa, você é divertida, você é simpática, você é carinhosa, você é delicada. Olha, extrovertidas pacientes, né? A Sandra é extrovertida paciente, a Clélia também, né? São pessoas agradabilíssimas, é uma delícia estar com elas, mas elas precisam de um esforço para elas serem mais felizes no mundo, botando a sua voz, né? Então aqui eu tô falando de pessoas trabalhadas e que já aprenderam a fazer, mas às vezes a gente vai ter aqui a nossa cliente que é paciente. A Raquel, por exemplo, né? Olha eu aqui aproveitando. A Raquel, por exemplo, é uma super dominante, super extrovertida, né? E aí é aprender a flexibilizar isso para alcançar as pessoas que têm o seu oposto, né? A Michelle, por exemplo, eu conheço, eu sei que é exatamente o perfil paciente extrovertido. São pessoas agradáveis de estar. Então, que delícia você ter no teu time uma pessoa com esse perfil. Ou seja, gente, todos os perfis são legais. É gostoso você ter perfis de todas as formas, tá? É muito legal eu ter um time de pessoas com diferentes perfis, porque cada uma delas traz benefícios para o jogo, traz coisas boas para o jogo. E aí, quando você mistura tudo, você tem todos os ingredientes para o bolo perfeito. Então, queiram ter uma equipe com pessoas de todos os estilos de personalidade, tá certo? Então, ó, o que ele gosta? Minha live só tem 15 minutos. Meu Deus do céu, vamos continuar. Ó, ele gosta e ele é bom de planejamento. Gente, se você tem uma pessoa que é boa de planejamento, é um paciente, ele gosta de coisa planejada, ele tem que se identificar com a empresa e com os valores. Você tem que falar muito de valores para uma pessoa paciente, tá? Ele é bom ouvinte, ele é um pacificador nato, ele gosta de harmonia, ele precisa de harmonia, ele busca estabilidade, não gosta de mudança. O grande desafio para o paciente está sendo viver no mundo mudando. Então, para ele, se você puder trabalhar com o paciente, que você vai fazer um planejamento para ele, para o próximo mês, para ele fazer sessão de cuidados da pele virtuais todos os dias, isso vai dar para ele muita estrutura. Se você falar para ele, você pode se planejar e você vai criar uma rotina para todos os dias você apresentar a carreira para 3 pessoas e você todos os dias fazer uma sessão, vai ser muito bom, tá? Então, assim, ele é um amigo leal, ele é comprometido, ele pensa como as decisões dele vão impactar os outros, eu já falei super disso. Ele abre mão da razão em prol da paz. Então ele é uma pessoa para quem eu tenho que enfatizar coisas que deem a ele aquilo que é o que a alma dele pede. Falar de prioridade, falar de valores antes de tudo. Eu tenho que falar da qualidade de vida, porque isso para ele é muito importante. Eu tenho que falar que é um negócio sério, que é um negócio estável, que tem baixo risco para iniciar, que não é muito investimento, que você pode seguir um sistema e um planejamento para alcançar os seus objetivos, que você vai ter apoio, que você vai ter amizade, você vai oferecer fatos, coisas que dão segurança, porque ele busca essa segurança, tá? Você vai passar informação séria, você vai passar dados concretos, você vai poder oferecer uma rotina equilibrada. Nesse momento, como isso é importante para uma pessoa paciente, quando tudo mudou e ele tá vivendo uma nova rotina, você falar para ele, olha, vamos fazer Mary Kay? Uma das coisas que a nossa Nacional ensina, foi na live que eu não salvei, é a gente fazer um family board, um planejador familiar para você reestruturar a sua rotina, para você poder trabalhar e organizar todos os seus chapéus nessa quarentena, né? Então você vai poder evitar o que com ele? A mesma coisa, não faça mudança de última hora com um paciente. Dê tempo para ele pensar. Essa pessoa não gosta de pressão, tá? Ele precisa pensar e você também conecta pela emoção, tá?
quando você entender que você está dando uma estrutura, estabilidade, confiança e um ambiente harmônico para ele, e que ele está atendendo sua demanda de estar em algo que tem uma filosofia por trás, que tem valores por trás, você conquistou o paciente, tá? Então, não peça uma decisão antes dele estar com o emocional dele organizadinho. Isso não significa 2 anos, tá, gente? Isso pode ser feito em um dia. Vocês entendem? É um processo que você conduz entendendo com quem você está lidando. Então, a palavra-chave dele, lembram, é paz, estabilidade, segurança emocional. Se eu dou segurança emocional para essa pessoa, que ela vai ter uma rede de apoio, que ela vai ter um planejamento, que é uma empresa séria, que é uma empresa com valores, que o investimento não é alto, que ela pode recuperar esse investimento com facilidade, que você tem uma solução para as mudanças do momento, que nós estamos juntas buscando essas respostas e que ela vai ter todo um sistema de apoio ao redor, a decisão dela é muito mais fácil. Vocês entendem, gente? Então, todos esses estilos aqui, eu tenho soluções, mas às vezes eu vou fazer uma combinação, porque quantas vezes eu falei, falando, eu sou dominante extrovertido, eu sou extrovertido e sou analítico. Então, olha só, vamos resumir aqui. Dominante, seja direto, quanto mais melhor. Deixa a conversa no controle dele. Quer apenas saber, se interessa, quanto custa, é bom pra mim, vai me deixar mais poderosa. Ofereça algo para que ela possa se sentir ganhando. Dominante tem que ganhar. Dominante tem que ganhar. Isso é importante para ele. Analítico. Ofereça todas as informações em detalhes. Entrega para ele alguma coisa por escrito. Deixa ele ver coisas por escrito. Então, como que eu faço isso no ambiente virtual? Eu mando uma apresentação para ele, por exemplo, né? Eu mando the-look, eu mando coisas para ele, informação sobre a empresa, vídeo. Deixa um tempo para ele processar a informação. E esse tempo, como eu disse, não é 2 anos. É para amanhã, é para agora, é para amanhã, mas não é... Vocês entendem o que eu quero dizer com isso, né? Ele precisa sentir que ele tá fazendo um negócio bem feito. Entenderam? Ele precisa achar que ele tá com o racional dele dominado, mas no fundo ele tem que sentir, é o emocional dele, ele compra no emocional. Como é que ele compra no emocional? Sinto que é um bom negócio. Aí ele racionaliza a decisão. Fechamentos mais indiretos e sutis, aonde ele sente que ele tomou a decisão friamente. Ele não vem com, olha, nós vamos juntas apaixonadamente, é tão lindo, é mágico, carro rosa, esquece. Ele não quer isso, tá? Isso aí é tudo que desconecta com ele. E lembrem do conexão, conectar e falar a língua da pessoa. É por isso que vocês estão assistindo essa aula. E aí, vamos falar do extrovertido. Eu tenho que formar um bom vínculo emocional com essa pessoa, né? A tomada de decisão com o extrovertido é diferente. Essa tomada de decisão tem que ser no pico emocional. Quando você sente que a energia tá alta, você conduz ele para esse início. Você conduz ele para compra. Aí você conquista o extrovertido e ele compra feliz. Ele começa feliz porque tá totalmente coerente com o que ele busca da vida, tá? Então, olha que interessante. Eu tenho que formar um bom vínculo emocional, jogar a energia no alto e fecho. Depois de ter dado, obviamente, todas as informações. Eu não tô levando ele pra balada, né? Então, gente, a tomada de decisão dele no pico emocional, e eu tenho que evitar... ele evita te dizer não diretamente, tá? Ele é sabonete. Então, nossa, eu vou avaliar, não sei o que. Você não chegou no extrovertido. Porque você tem que levar ele pro pico emocional, onde só... Realmente, ou ele vai ser conduzido de uma forma mais emocional mesmo, tá? O paciente, ele quer ter certeza que a compatibilidade de valores e que ele tá entrando em algo que é feito para durar. Eu amo os pacientes, são pessoas muito permanentes no nosso time. Tá? São pessoas com quem você sempre pode contar. Raramente. Importante. Se você estiver fazendo uma apresentação em grupo, o fechamento do paciente é em particular. Todos que são pacientes você vai fechar individualmente, porque ele não vai bem de fechamento em grupo. Ele se sente acuado. Isso é importante, tá? Dê todas as instruções para o paciente, deixa ele processar, para que ele não fique ansioso, e aí você constrói o sim com ele através de um processinho estruturado e calminho, tá bom? Então, gente, olha, é muito bacana, né, quando a gente tem essa possibilidade de entender o ser humano, né?
de ver o ser humano nas suas nuances. Eu tenho certeza que vocês pensaram em vocês, que vocês pensaram na família, que vocês pensaram nas clientes, que vocês pensaram na equipe, que fez vocês pensarem em coisas muito bacanas, né? E essa é a ideia dessa aula, que a gente entenda melhor o ser humano. Por quê? Porque agora é a hora em que a comunicação vai ganhar um poder fenomenal, maior do que ele jamais teve. Porque de verdade, gente, as experiências sensoriais, elas são tudo que você vai poder, e elas são tudo na vida da gente. Como eu disse, as decisões de todos esses estilos de personalidade, do dominante ao analítico, ao extrovertido, elas são decisões emocionais, porém, cada um processa de uma maneira. E quando eu transformo a minha comunicação numa ferramenta de experiências sensoriais, eu ganho o poder enorme, né? Eu ganho um poder enorme sobre tudo que eu faço. Então, se você quer ter sucesso no mundo digital, no mundo novo que se abre na nossa frente, é preciso dominar a comunicação. E para dominar a comunicação, eu preciso praticar. Não existe uma melhor forma. Eu quero ficar boa de me comunicar online, eu preciso fazer, eu preciso me expor. Não há outra maneira. Então, eu recomendo que vocês façam uma relação de pelo menos 10 pessoas dentro de cada um estilo. Obrigada, que bom que vocês gostaram, tá? Fico muito feliz. Se tudo der certo, eu vou conseguir salvar e depois subir mais tarde pro YouTube quando eu conseguir fazer isso. E aí, quando vocês fizerem essa relação de 10 pessoas que você vê um estereótipozinho, né? Não é para estereotipar ninguém, mas só para facilitar, vocês vão fazer essa apresentação para vocês aprenderem, para vocês treinarem. Trazer a pessoa para o jogo nem sempre é o teu principal objetivo. Às vezes você vai querer aprender e praticar, porque eu acredito, gente, que entrevistas de apresentação de carreira, elas não serão mais presenciais, mesmo quando a gente voltar full time, né, para o presencial, porque as pessoas vão valorizar muito o seu tempo, o tempo no trânsito, sabe, o tempo de deslocamento. Então eu acredito que cada vez mais, a não ser com os extrovertidos, que ele quer o bolinho de gente ali, para ele falar, oi, tudo bem? Sobre o que vocês estão conversando? Vocês vão ter muito menos, né? Obrigada, meninas. Vocês vão ter muito menos interações presenciais. A gente vai ter que aprender a lidar com essa ferramenta. E ficar uma exímia comunicadora é o grande poder que você tem. A Mary Kay, ela foi uma grande faculdade pra mim, tá? E eu espero que ela seja pra você. Leva a sério isso. Faça entrevistas de iniciação, a hora é agora. Faça muita entrevista de iniciação. Faça sessão de vendas, tá? Eu vou fazer tudo pra deixar essa live gravada. Eu vou fazer tudo pra subir no YouTube. Mas eu super recomendo que vocês assistam ao vivo, porque a primeira live, por exemplo, eu não consegui salvar. Então, eu espero que eu consiga, porque eu tenho um canal no YouTube onde eu salvei tudo que eu pude e eu tô fazendo um banco de treinamentos para todas as consultoras de beleza, porque um dos meus propósitos é contribuir para que todas vocês possam evoluir o negócio de vocês. Então, o que eu peço amanhã? Todo mundo comigo. Vocês já sabem que eu sou extrovertida, que para mim é importante que vocês estejam aqui comigo, assistindo ao vivo, tá? E recomendem para as amigas, para a gente aumentar a audiência e eu ficar mais animada, com mais interação, para minha balada ser melhor, né? Porque isso aqui para mim é a minha balada do dia, né? Então a minha festinha aqui vai ser muito divertida, cheia de gente. Eu vou salvar, recomendo para todo mundo ouvir, eu acho que é muito